Boa noite a todos. Depois de tantos elogios da dona Marlene aqui, eu me sinto até meio constrangido, porque não é tudo isso não. Amigos, a gente sempre corta pela metade. E eu confesso para vocês que até sou bastante humilde, até tenho orgulho da minha humildade. Brincadeira, hein, gente? Mas é uma satisfação, é uma alegria muito grande estar de volta nessa casa que nós, de vez em quando, recordamos. No início, era meia dúzia de pessoas e a gente se conhecia todos pelo nome. A vibração, aquele carinho, aquela coisa boa. A casa cresceu bastante. Foi uma coisa boa também ter crescido tanto. Mas a gente paga um preço por isso. Hoje, a maior parte dos trabalhadores aqui da casa, a gente conhece pelo crachá. Perdeu aquela intimidade, aquela coisa. Lógico que no dia a dia as pessoas que estão aí continuam preservando essa intimidade, essa coisa gostosa do carinho, da amizade, que faz parte de uma casa de caridade como essa daqui. Mas, voltando ao nosso tema aí da noite, antes de entrarmos na palestra em si, o Evangelho diz que a boca fala daquilo que tem o coração. A boca fala daquilo que está cheio o coração. E eu senti que o boa noite não foi assim tão cheio de entusiasmo. Entusiasmo significa Deus dentro do nosso coração. Então vamos mostrar realmente esse entusiasmo com Deus dentro do nosso coração, repetindo de novo boa noite assim com entusiasmo. Boa noite, gente. Nossa, esse entusiasmo foi bom, hein? A gente sentiu aqui essa coisa boa, essa alegria. A gente sente aqui essas vibrações. A dona Marlene solicitou-nos que falássemos sobre um tema que estivemos fazendo essa palestra na Livraria Cultura no final do ano passado, a um público eminentemente não espírita. Pessoas interessadas no assunto e tiveram muitas perguntas, porque é um tema específico do espiritismo que fala sobre reencarnação. Porque reencarnação, o mundo ocidental começou a tomar conhecimento e analisar com mais profundidade a partir de Kardec. Embora no Oriente, as filosofias orientais já têm conhecimento da reencarnação há muitos séculos, antes de Cristo, inclusive. Os budistas são adeptos da reencarnação. Os hindus, os esotéricos, já têm conhecimento da reencarnação. Mas aqui no Ocidente ainda existem muitas dúvidas. As pessoas têm dificuldade às vezes de entender: realmente existe a reencarnação ou não? De vez em quando ouvimos alguns absurdos, pessoas dizendo: olha, eu acredito na reencarnação. Eu já ouvi isso, não foi uma vez só não, algumas vezes já, pessoas dizendo: eu acredito na reencarnação. Numa outra reencarnação eu fui um cachorro. E aí a gente tem que se afastar um pouquinho, porque se não perder o instinto, dá uma dentada na gente. E se não tiver vacinado, temos que procurar depois um posto de saúde, né? Eu já ouvi pessoas dizendo: olha, eu já tive uma revelação, numa outra existência eu fui um cavalo. E aí, como a gente é bastante educado, deu vontade de falar assim: olha, na verdade não foi um cavalo, foi um burro. Então essas coisas ainda acontecem, pessoas que confundem. Existem as filosofias da metempsicose, começaram com os egípcios, depois foram com os gregos, que eles acreditavam que o ser humano evoluía a partir do animal. Então as pessoas ainda, nos dias de hoje, ainda confundem. Então, por essa razão, analisarmos de uma forma lógica, por três aspectos, são vários aspectos que poderíamos estar analisando a reencarnação, mas vamos
nós entendemos que são 3 os aspectos mais importantes que nós devemos analisar a reencarnação. Primeiro, pela lógica. Pelo lado da lógica, nós devemos analisar a reencarnação, porque o Espiritismo, acima de tudo, é lógica. Nós temos que analisar pela luz da razão, da lógica, para podermos ter deduções equilibradas e convincentes. O segundo aspecto seria o aspecto da ciência. Analisar a reencarnação pelo lado científico. E nós já temos materiais muito profundos para falarmos da reencarnação no aspecto científico. E o terceiro, no aspecto religioso. E hoje eu vim bem munido aqui, da mesma forma que eu fui na palestra lá da Livraria Cultura, levei uma Bíblia, onde muitos, os nossos irmãos das vertentes evangélicas combatem o Espiritismo dizendo: nós temos que seguir o que está escrito na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Concordamos em gênero, número e grau, porque está escrito na Bíblia a reencarnação. E nós vamos ler alguns trechos para você. Nós vamos ler, porque essa tradução bíblica é uma das mais antigas que tem. João Ferreira de Almeida, ele era evangélico. É uma das traduções mais respeitadas no meio evangélico. Então nós vamos ler depois, quando estivermos analisando o lado evangélico, o que João Ferreira de Almeida fala sobre a reencarnação. E é bom nós termos conhecimento, porque quando formos questionados, nós não vamos discutir, vamos mostrar a Bíblia. Está aqui, ó. Então, vamos primeiramente pela lógica. Quase que eu derrubo o copo. Vamos pela lógica. Quando nós abrimos o livro dos Espíritos, a primeira pergunta, quando Kardec começa essa grandiosa obra da codificação da doutrina dos Espíritos, a primeira pergunta que ele faz aos Espíritos é: o que é Deus? E os Espíritos respondem: a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. E mais para frente, dando prosseguimento, os Espíritos dizem: Deus é a suprema bondade, justiça, misericórdia, e dá todos os atributos de Deus. Então nós vemos, Deus é a suprema inteligência que existe no universo, é a causa primária de todas as coisas. Ele é a origem de tudo. Então, se nós fizermos uma análise pelo lado da lógica, vamos pensar o seguinte: se apenas uma existência for fator determinante para que nós possamos ir para o paraíso ou para o inferno, olha, vai ser complicado. Os 144 mil que está escrito na Bíblia e que Emmanuel nos aconselha quando nós devemos analisar a Bíblia, é olhar o Espírito, não a palavra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nem esses 144 mil iriam porque nós erramos tanto, gente. O ser humano é imperfeito e nós não conseguimos parar de pensar a todo instante, de acordo com a nossa tendência espiritual, o nosso grau evolutivo, o nosso pensamento viaja. E quantas vezes nós nos encontramos pensando coisas indevidas? E nós aprendemos pelo Evangelho que nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Então o pecado é uma coisa, já é um óbice que barra a nossa entrada no paraíso. E nós pecamos a todo instante, até por pensamento. É difícil, nós não somos perfeitos. Estamos numa luta titânica a caminho da perfeição, mas erramos a todo instante. É a condição do ser humano. Então, analisando, se Deus é a suprema inteligência do universo, e é bondade, é justiça e é misericórdia acima de tudo, hoje encarnado, no mundo encarnado,
Chegou-se recentemente, no recenseamento mais recente que tem, o mundo atingiu já o número de 7 bilhões de pessoas. Segundo os espíritos gravitando na atmosfera terrestre, desencarnado, tem 3 vezes mais a quantidade de espíritos. Então, numa conta assim bem grosseira, só no planeta Terra, não vamos entrar nos detalhes, será que não tem vida em outros planetas? Vamos esquecer, vamos analisar só a Terra. Então 7 vezes mais, 3 vezes mais, 7 vezes 3, 21. 21 mais 7, 28 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. De acordo com as nossas tendências, e a gente vê o ser humano ainda nesse estágio em que encontramos, quantas atrocidades existem no mundo, vamos ser bastante otimistas, que 50% tem condição de, após uma existência, ir para o paraíso. Deus vai ser bastante condescendente, vai dizer: olha, você errou bastante, mas eu vou ser assim bastante misericordioso. 50% da população encarnada ou desencarnada merece entrar no paraíso. Então nós vamos fazer uma continha grosseira aí, 14 milhões vai para o paraíso, vai para o céu, vai gozar as delícias da eternidade, passando a eternidade entoando cânticos de louvor a Deus. 14 bilhões vai para o inferno, gente. Olha só. Então, alguma coisa está errada aí. Das duas uma, se Deus nos criou, Ele teria que nos dotar de uma natureza assim, de uma certa forma, nos dar todos os recursos para que a gente pudesse escapar dessa armadilha. Porque, sendo bastante otimista mesmo, 50% é bastante. O resto vai arder nas chamas do inferno pela eternidade. Aí nós pensamos, tudo pela lógica. Hoje o que tem de favelas, que proliferaram tantos por aí, uma criança que nasce gerado de um ato que nem foi de amor, muitas vezes aquele casal ele vive de uma forma aí, nem contraiu um matrimônio. O homem chega bêbado em casa, espanca a esposa, tem a relação íntima, gera um filho. Esse filho já não foi gerado com amor. Quando nasce, vê o pai bêbado, espancando a mãe, espancando os irmãos, espancando ele mesmo. Tanto que hoje, quando nós vemos essas crianças nas ruas, a maior parte dessas crianças fugiram de casa porque não aguentavam de apanhar dos pais ou do padrasto. Então elas fogem de casa porque não aguentam. É melhor ficar na rua do que ficar em casa suportando os castigos de um pai que não tem consciência do que é ser pai, de uma mãe que sofre. Então uma criança que nasce nessas condições, ele tem todas as chances, da forma como ele vai crescendo e vendo o ambiente que está em volta, de se tornar um bandido, um acelerado. E um dia vir cobrar de nós que estamos no doce recanto do nosso lar, na nossa tranquilidade. Eles virão invadir os nossos muros e tirar a nossa tranquilidade, nos assaltando, nos trazendo a violência. São crianças que começaram fugindo de casa porque não aguentavam a violência do pai e da mãe. Então essa criança, ela já nasceu de uma forma que certamente vai ser muito difícil ela enveredar pelo caminho do bem. Se torna uma criança problemática, vai acabar indo para a FEBEM, que não conserta ninguém. Agora é Fundação Casa, mas tudo bem. Aí depois continua porque cada vez que vai para uma instituição dessa, volta pior. Raras exceções, existem as exceções que realmente acabam consertando. E depois acaba tomando contato. Hoje as quadrilhas utilizam o menor para que ele assuma a culpa, ele se torna o para-raio da